Maravilhoso, né? Maravilhoso. E para celebrarmos um ano como esse, o ano da superação, 60 anos de aniversário, Deus nos deu a honra, a graça de ter um homem de Deus que com certeza vai falar o seu coração, como já falou o meu coração há muitos anos, há 4 anos atrás, junto com o pastor Luiz Otávio, nós fomos impactados com a vida e o testemunho do pastor, do reverendo Emerson, que está aqui junto com Caleb, pastor Caleb, seu filho pediu Caleb para ficar de pé. Olha o Caleb aí, gente, servo do Senhor. Pastor Emerson, por favor. Deus abençoe o senhor é muito bem-vindo. Vamos orar. Deus, eu quero agradecer por esse homem de Deus, pela inspiração que é a vida dele, que o Senhor fale conosco nesse dia tão especial, que decisões eternas sejam tomadas nessa manhã. No nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Bom dia, queridos, Pai seja com todos. Amém. Que privilégio, diante de Deus, que privilégio poder estar aqui com vocês, junto com meu filho. Estou muito, muito feliz de conhecer um pedaço da minha família. Nós somos irmãos, apesar de nós estarmos em denominações diferentes, mas servindo o mesmo Deus. Agradeço a Deus pela vida do pastor Vitor, pelo pastor Luiz, pastor Roberto, que a gente tem se falado mais, e que o Espírito de Deus ele possa fazer hoje aquilo que Ele quer, e não aquilo que nós queremos. Não te assusta pelo fato de eu ser aleijado. Pastor, essa palavra é muito forte. Aleijado. Fale outra palavra, mas qual é outro termo? Já inventaram tanta coisa. Ainda há pouco eu brinquei no primeiro culto, que eu sou a única classe do mundo que tem o nome, sobrenome e apelido. Nome é deficiente, sobrenome portador de necessidade especial. Apelido aleijado. Mas não te assusta, porque quando Deus ele quer falar, Ele usa até jumenta para falar com o sacerdote. Então que Deus ele possa falar alguma coisa aos nossos corações hoje. E também não fica com pena nem compadecido de mim, porque a Bíblia fala, o que vencer, eu darei um novo nome e um novo corpo. Tem algo bem melhor me esperando na glória. Amém? Para você que não me conhece, eu sou Emerson, sirvo a Deus já há quase 30 anos e estou pastoreando há pouco mais de 26 anos atrás. Pouco mais de 26 anos. Recebi Jesus, meu amado lá do teclado, deixa Deus te usar. Recebi Jesus aos 19 anos de idade, numa cidade chamada Barcarena, cidade que fica a 30 quilômetros em linha reta da capital, Belém. Sou do Pará. Cidade abençoada. Na época que eu me converti, Barcarena era a segunda cidade mais rica do Pará. É, até hoje, o maior produtor de alumínio do mundo. Produz cerca de 25 mil toneladas de alumínio por semana. Alumínio que vai para a indústria na Alemanha, no Japão. Aquele alumínio super refinado que é para a indústria aeroespacial. E o alumínio de segunda, que a gente chama, que é o segundo refino, vem para São Paulo, para algumas outras cidades, para fabricação de cabos, panela e assim por diante. Então, uma cidade muito próspera. E ali eu vivi cheio de trauma, pelo fato de ser aleijado, cheio de muitas lutas, dificuldades. Não vou contar como era o eu antes, mas o importante é que aos 19 anos de idade, Jesus entrou na minha vida e me transformou. Conheci Jesus, comecei a me dedicar para Ele, e Ele foi me abençoando. Me apresentou a mulher mais linda que Ele já criou, que é a minha esposa, a pastora Márcia. Ela só não veio hoje, porque ela é tão linda, eu fiquei com medo de vocês ficarem constrangidos com a beleza dela, irmã.
Mas brincadeiras à parte, minha esposa sim é muito linda, inteligente. E casamos. Deus nos deu as nossas bênçãos, que nossos filhos Josué e Caleb. Poucos têm a honra de dizer como eu. Eu andei com Josué e Caleb na terra. Caleb é meu filho caçula. Caleb hoje tem 23 anos. Quando esse menino tinha 15 anos, nós tivemos um projeto na nossa cidade que era um alvo de em 40 dias, não era 40 anos ou 40 meses, construir 40 novos templos para a nossa igreja. Deus é tão bom que Ele nos dá mais do que pensamos ou pedimos. Ao invés de 40, nós construímos 47. E o Caleb, com a equipe dele, em 40 dias ajudou a erguer 7 novos templos. Um dia a gente conta como foi esse milagre. Mas foi algo assim tão impactante que faltou obreiros para pastorear tanta gente que já estava vindo. E o Caleb, aos 15 anos de idade, assumiu uma igreja. Aos 15 anos. Pastor, por quê? Um dia você vai... O Espírito de Deus, Ele vai mostrar. E hoje Deus, Ele quer falar algo conosco. Algo diferente. Também o meu mais velho, que é o pastor Josué, que também é pastor, está conosco na igreja sede, é casado, há 6 anos, me deu o meu maior tesouro depois da salvação, que é a minha netinha, a Radassa, e eu estou babando com esse negócio de ser avô. Brinquei ainda há pouco com o pastor e disse, se Deus inventou alguma coisa melhor que neto, Ele guardou para ele lá no céu, porque neto destrói a gente. Neto destrói. Estudei, me formei em pedagogia, depois fiz uma pós em psicopedagogia, fiz mestrado em letras pela Universidade Federal do Pará, doutorado em ciências políticas pela USP. Sabe, Deus fez tanto em mim sem eu merecer, que eu queria fazer algo para Ele, para retribuir um pouco do muito que Ele fez. E me dediquei muito na obra de Deus, muito. Trabalhei com teatro na igreja, fui líder de jovens, de adolescentes, coordenador de jovem e adolescente, líder de rede de homens. E fiz o curso teológico, fui à convenção, me tornei pastor, porque eu queria servir. Fiz vários concursos na minha cidade, passei em todos. Fui aprovado em 16 concursos ao longo da minha história. Minha pior colocação foi no 3º lugar. Quase que eu caio em depressão, literalmente, irmão. Sinceridade. É porque eu creio tanto nas Escrituras que dizem que nós fomos chamados para ser cabeça e não cauda, e é algo que eu não admito. Não para estar me exaltando, mas é que eu quero que as pessoas vejam o quanto Deus Ele é fiel em tudo, em tudo, em tudo. Então, todas as minhas conquistas é Deus que é agradecido. Porque não pode um aleijado conseguir fazer o que eu fiz sem Deus. E eu fui convidado, logo que eu voltei da convenção, a assumir a igreja na Ilha do Marajó. Aí começaram a vir alguns conflitos. Porque da minha cidade para lá, para o Marajó, são 2 dias de viagem. Marajó é a maior ilha fluvial do mundo. Tem 16 cidades lá. 500 mil de pessoas moram lá, nessas 16 cidades. Dos 50 piores IDH do Brasil, 8 estão na Ilha do Marajó. É lá no Marajó que está a cidade de Melgaço, pior IDH do Brasil, segundo o censo de 2014. E lá está a cidade de Anajás, para onde eu fui designado. Anajás fica no centro da ilha, é a cidade com mais difícil acesso. 15º pior IDH do Brasil, entre 5.570 cidades. Uma população de 25 mil habitantes. Hoje, quando eu cheguei, tinha 22 mil habitantes. Por ano, uma incidência de 20 mil casos de malária por ano. 20 mil. É coisa de outro mundo. Uma cidade que não tinha ruas, eram pontes de madeira, porque era feita em cima de um alagado. Uma igreja que era constituída de 12 adultos, 13 crianças. Uma arrecadação global entre dízimos e ofertas do mês inteiro de R$80. E que, pagando as despesas da igreja, sobrava R$30. Era esse o salário mensal que a igreja podia pagar ao pastor. Um prédio de madeira de 5 por 11. E eu estava em Anajás. Dos concursos que eu passei,
eu resolvi exercer de técnico em educação da secretaria do meu município, Secretaria de Educação. Eu ganhava uma hora-aula de R$50, era o meu salário por hora, 50. Eu tinha 200 horas no município. Então, nós tínhamos um salário bruto, em média, de R$10.000. Minha esposa, que também era concursada pedagoga, ganhava também um bom salário. Tínhamos tudo na cidade, toda a estrutura. Casa, meus filhos tinham acesso a boas escolas, a um bom sistema de educação. Só que para eu ir para o Marajó, eu tinha que largar o meu emprego. Porque não tem estrada para o Marajó. Ou vai de avião, R$5.000 o aluguel do monomotor. Já pensou? Todo dia vai e vem. Ou barco, que são 2 dias de viagem, da minha cidade para Anajás, de Anajás para a minha cidade mais 2. Eu precisaria de 4 dias, não tinha como eu trabalhar numa cidade e pastorear em outra. Eu tinha que tomar uma decisão, ou eu exercia o ministério, ou eu deixar o ministério de lado e eu cuidar da minha família, como muitos eles fazem. Eu cheguei até a titubear, só que na hora que eu ia dizer não, eu senti como se o Espírito Santo estivesse diante de mim, olhando e dito: sim, o que é que você é? Você é um servo mesmo? Ou você só é mais um hipócrita, como está cheio na minha casa? O que é hipocrisia? É falar algo e praticar outro. O que é hipocrisia? É dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, faz. E na hora que Deus precisa, irmão, dá para fazer uma célula? Dá para assumir uma célula? Pastor, não dá por causa do meu trabalho, não dá por causa disso. E eu confesso que eu até procurei uma desculpa para não ir. Eu ficava pensando: olha, o meu trabalho aqui eu ganho, eu estou concursado, e concurso é um emprego com estabilidade para a vida toda. Se eu não tivesse deixado o meu concurso, ano passado eu estava aposentado com 25 anos de magistério, com teto máximo do INSS, e a minha esposa também. Eu procurei uma desculpa na minha família. Olha, eu tenho a minha família, eu tentei arrumar uma desculpa para dizer não para o meu pastor. Procurei desculpa na minha perna, aleijado, mas eu sou aleijado, como é que eu vou para aquela região? Tentei de todo jeito, mas eu não achei desculpa, porque família não é desculpa para eu dizer não para Deus. Trabalho não é desculpa para eu poder dizer não para Deus, nem essa perna aleijada. Eu não sei como é que alguém consegue encontrar desculpa para dizer não, para fazer a obra de Deus, querido. Por favor, eu queria até que alguém me ensinasse como é que faz, porque eu não consigo. Não existe desculpa diante de mim para eu dizer para Deus: eu não posso. Nós fomos. Dizer que foi fácil, não foi, querido. Não foi. A casa que nós que tinha a igreja pequena de madeira e uma casa de madeira atrás, 4x8 a casa, com uma divisória no meio, não tinha banheiro. As nossas necessidades a gente fazia em saco plástico. Até os irmãos fazerem aqueles banheiros que são casinha, que fica no fundo do terreno, cava um buraco, e ali é várzea, só um alagado, e era um banheiro que era da rua toda, ia de 2 em 2, era muito constrangedor. Dinheiro não dava para muita coisa. Na época o ovo ainda era barato, comprava, era 10 centavos, eu comprava tudo em ovos. O salário, R$30 de ovos, eram 30 cubas daquela de 30, 300 ovos. Haja comer ovo de manhã, tarde e noite. E era só ovo, sem mistura. Mas nós fomos. Passamos a ter que contrair 26 vezes malária. Não morri porque Deus é bom, e Ele já tinha marcado que hoje eu teria que estar aqui na PIB Copacabana. Meus filhos contraíram malária, pegaram tifo, que é coisas de outro mundo. Abacuque, capítulo 1, verso 5, fala assim: que Deus fará coisas tamanhas que quando dita, não vão acreditar. Então nós gravamos alguma coisa de lá, e eu queria que você assistisse esse vídeo, para ver como era a cidade, e o que Deus fez, para você entender que quando Deus Ele quer, Ele não é capaz de mudar só uma pessoa, ou só uma igreja, Ele é capaz de mudar a história de uma cidade, de um estado, de um país. Anajás hoje, quando sair o próximo censo dos municípios, você vai ver que vai estar o PIB dela muito elevado. Aquelas pontes derrubaram todo, aterraram, hoje tem ruas. Antes não tinha carro, já passa carros na rua. Deus Ele fez um milagre. Nós deixamos lá na cidade
114 igrejas construídas, 114 templos, mais de 6.000 pessoas batizadas em uma década. Solta lá, querido. Queria que você visse, depois Deus ele quer falar algo breve, mas bem direto com cada um de nós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. No centro do Marajó, maior ilha fluvial do mundo, está localizada a cidade de Anajás. É de avião que se chega rápido a um dos municípios mais longínquos do Marajó. De Belém até Anajás são 50 minutos de voo, cruzando a floresta fechada e rios gigantescos. Uma cidade que cresce, se desenvolve no meio da floresta amazônica. Em Anajás, 22.000 habitantes vivem do extrativismo, da pesca, do comércio e dos empregos gerados pela prefeitura. Na pacata cidade, o principal meio de transporte são as bicicletas, que estão por toda parte. Em 2006, o reverendo Josué Benson, presidente do Conselho Estadual, e o reverendo José Fernando, diretor de Campo de Breves, enviam para Anajás pastor Emerson Alves para assumir a obra naquela cidade. Isso aí é o meu Toyota Hilux. Ao chegar, o pastor Emerson deparou-se com uma triste realidade. Pode não ter tração nas 4 rodas, mas tem um coração apaixonado pela obra. Assim eram as ruas da cidade, pontes de madeira, embaixo dessa vegetação é um alagadiço, quando chega, vir no meio da coxa, vem até na cintura de lama, aí vai apodrecendo, eu caía várias vezes aí, só Deus sabe o que a gente passou. População assolada pela miséria, enfrentando uma avassaladora epidemia de malária, chegando a ser registrado 20.000 casos de malária por ano. Além de altos índices de prostituição infanto-juvenil. Com um pequeno grupo de irmãos que já faziam parte da igreja, começaram o trabalho de oração, jejum e evangelização. Inspirados por Deus e motivado pelo reverendo Josué Benson e pelo reverendo José Fernando, o pastor Emerson Alves iniciou o trabalho de cruzadas evangelísticas por vários rios e ilhas da cidade, chegando a reunir de 3 a 5.000 pessoas em ginásios e ao ar livre. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti. A partir de 2008, após um mapeamento detalhado da cidade, ilhas e rios, das comunidades ribeirinhas, o pastor Emerson Alves começou o trabalho de expansão da igreja. Em 2009, foram abertas 3 obras Por coroas ou pelas águas, e foi realizado o batismo de 198 pessoas. Em 2010, foram abertas mais 4 igrejas, totalizando 7, e foi realizado o batismo de 285 pessoas. eu te direi. Em 2011, o visionário reverendo Josué Benson, observando o rápido crescimento e expansão da igreja, decidiu criar o campo missionário de Anajás, com as cidades de Chaves, Sim, vai valer, Afuá vai valer a pena, e com sede em Anajás, vai valer a pena. iniciando com 10 obras abertas, com o mesmo espírito aguerrido. Esse barquinho a gente chama rabeta. A gente chega a viajar de 10 a 17 horas, debaixo de sol e chuva, para chegar nas localidades para pregar o evangelho.
contando com o apoio do reverendo Josué Benson e do SED Pará, o agora reverendo Emerson Alves realizou o mapeamento de rios, ilhas e igarapés. Isso me leva Montou uma equipe de pastores e obreiros locais. mais perto dos teus caminhos. Iniciando um trabalho sem precedentes naquela região. De cada esquina, em cima de cada Abrindo 10 novas obras e realizando o batismo de 1.006 pessoas. águas ou pelas águas das fontes. Isso aí são células nossas dentro das delegacias, onde muitos detentos e policiais foram batizados, foram alcançados pelo Evangelho. O novo campo agora já contava com 20 obras, desafiados por nosso líder, reverendo Josué Benson, a crescermos em 2012, mais do que crescemos em 2011. Aquilo que parece inacreditável começou a acontecer. Nos primeiros 6 meses de 2012, foram abertas 15 novas obras, totalizando 35. Vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia Encerramos o ano de 2012 com 20 novas igrejas abertas e 1.360 pessoas batizadas. Viver sem você, minha vida era tão vazia. Antes de te conhecer, Como diria o nosso líder reverendo Josué Benson, não existe lugar ruim, e sim obreiro mole. seria uma grande ilusão. Aí a gente tinha que ser carpinteiro como mestre mesmo para construir obra. Falta de mão de obra, a gente tem que se virar no estudo lá. Isso aí é algumas das caminhadas que a gente faz para batismo. Todo primeiro domingo de cada mês é domingo de batismo. A gente reúne o povo na igreja. Depois do estudo, sai em caminhada pelas ruas da cidade para levar as pessoas para batizar no rio, que a cidade é banhada pelo rio. E aí é essa festa. Aí algumas das imagens, ó. A cidade para essa nossa festa. Aí algumas das redes, ó, rede de jovens. Olha a alegria do povo levando as pessoas para serem batizadas. Olha a alegria. Rede de homens e mulheres. Isso aí são pastores que nós temos lá de 12, 13, 14, 15 anos, batizando as ovelhas das igrejas dele. E no ano de 2013, para a honra e glória do Senhor Jesus e celebrarmos os 40 anos de fundação da Igreja Quadrangular no Pará, Deus nos deu o projeto Eu Sou 40. Mas Jesus liberta com amor. Ele quer Projeto este que consistia em construir 40 novos templos em 40 dias. E com jejum, fé, oração e determinação, alcançamos a graça do Criador e conseguimos construir 47 novas igrejas em 40 dias. sou filho do Criador. Se cumprindo a palavra que diz, Ele nos dá muito mais do que pensamos ou pedimos. Isso aí foi uma caminhada que nós fizemos para inaugurar 47 templos que em 40 dias Deus nos deu a graça de erguer no Marajó. Encerramos o ano de 2013 com 87 igrejas no campo. 1.587 pessoas batizadas.
Porque pior do que ser aleijado do pé, é ser aleijado da fé. Aí, ó, à medida que o povo foi se convertendo, Deus foi transformando a realidade da cidade. E para a glória do nosso Pai, em 2014, começamos a construção de uma das maiores igrejas da Ilha do Marajó e do estado do Pará, com mais de 1.500 metros de área construída. Olha as ruas já na cidade. E olha esse milagre, na quarta cidade mais pobre do Brasil, nós erguemos um dos 10 maiores templos da igreja quadrangular que tem hoje no Brasil, quase 40 mil igrejas. Essa é uma das 10 maiores. Um auditório para 2.500 pessoas sentadas. Tudo isso começou com 12 adultos, 13 crianças e a fé de um aleijado no Deus que tudo pode fazer. Olha agora o milagre de transformação na cidade. Uma cidade que não tinha rua, não tinha carro. É sempre emocionante. Passa um filme na minha mente quando eu vejo ruas nessa cidade, pessoas andando de bicicleta, carro, prédio, alvenaria. Isso mostra que quando alguém se dispõe, Deus não muda só uma pessoa, mas muda toda uma cidade. Amém? Ok, querido? Aí já vai só mostrar já a construção do templo e outras coisas. Mas essas coisas têm que nos fazer refletir. Quando eu vejo tudo isso, eu descubro uma coisa dentro de mim. Não pense você que eu fico me achando alguma coisa. Eu fico até com vergonha. Porque eu descobri que eu sou servo inútil. Nós deixamos mais de 6 mil pessoas batizadas. Pastor, o senhor ajudou a construir 114 igrejas. Deixou mais de 6 mil pessoas batizadas. Eu era pastor de uma região que tinha 3 cidades, Chaves, Anajás e Afuá, 70 mil habitantes. Em uma década a gente só batizou 6 mil. Não chegou nem 10%. Nem 10%. Eu poderia ter feito mais. Mas eu não consegui. Talvez se eu tivesse uma perna igual a de vocês, eu teria ido mais longe. Talvez se eu tivesse. Eu fui fazendo o que deu para fazer na minha limitação, mas eu sou servo inútil. Eu estava vendo a história daqui, da PIB de Copacabana. É uma história linda. Louvado seja Deus pela vida de cada um, que pode dizer, Ebenezer, até que o Senhor nos sustentou. Mas também não é momento só de saudosismo. É momento da gente fazer uma análise crítica. Eu não quero que você me entenda errado, pelo amor de Deus. Que eu não sou melhor nem pior do que ninguém, eu sou tão pecador como qualquer um. Mas existe um momento que a gente tem que fazer uma análise crítica. Nessas 6 décadas, a PIB aqui já batizou 6 mil pessoas para Jesus. Quantas igrejas a PIB, a primeira de Copacabana, já implantou? Tem uma história linda que você tem que levar além. A história da PIB, ela vai muito mais além do que você possa imaginar. Não foi no Maracanã que nasceu a PIB. Da pouco eu estava aqui na primeira ministração, Deus me deu essa direção. Ah, pastor, não foi na Maracanã quando o Billy Graham veio. Não foi. Aconteceu na década de 30. Quando um pregador chamado Mordecai Hu, ele foi pregar numa pequena congregaçãozinha de fazenda em Charlotte, nos Estados Unidos. Mordecai, ele pregou, fez o trabalho, quando ele saiu de lá, ele escreveu, registrou no diário dele. Aí em Charlotte, passei tanto tempo, não foi muito produtivo, que a gente só ganhou e batizou uma pessoa para Jesus. Uma congregação pequena de fazenda. Eu acho que tempo lá para frente, Mordecai se arrependeu muito de ter dito isso. Foi pouco produtivo. Só batizei uma pessoa. Sabe quem foi a pessoa que ele batizou lá? Billy Graham. Foi lá em Charlotte que essa igreja ela fluiu.
Sabe lá quantos miligramas você não vai ganhar para Jesus na tua casa, numa célula, gente? No teu colégio, no teu trabalho. Quantas Aimee McPherson, quantos grandes homens de Deus como Gunnar Wingli, Daniel Berg. Entenda que Deus ele tem algo com a Igreja Batista e muitos não conseguem enxergar, querido. Quando teve aquele mover lá em 1906 na rua Azusa, Deus trouxe dali 2 missionários que Deus ele mostrou para eles um local, Belém. Eles nem sabiam, a princípio eles pensavam que era Belém de Judá. Depois eles foram procurar Belém na Amazônia, até acharam. Gunnar Wingli e Daniel Berg, eles saíram e foram para Belém, para a primeira igreja batista. Foi para lá. Deus ele viu aquela igreja, a primeira igreja batista, e queria entregar algo para aquela igreja. E eles foram, começaram a fazer reunião. Foi um mover tamanho, que ali nasceu a igreja Assembleia de Deus. Lá no começo, a igreja batista não entendeu, e tiveram que sair, e começaram a se multiplicar. Hoje nós temos no Brasil mais de 70 mil Assembleias de Deus. Mais de 70 mil, querido. Imagina quantas milhões de pessoas estão dentro dessa igreja hoje salvas. Algo que era para ser igrejas batistas espalhadas. Eu não estou nem falando com relação à questão pentecostal. Eu estou falando com relação ao desafio missionário que Deus entregou para essa igreja sair semeando para todo lugar. Sabe quantas células a PIB de Copacabana gerou? Ah, pastor, a gente tem 100 e pouca. Não, querido. Vocês têm milhares. Só em Belo Horizonte tem mais de 2.000 células. A gente não tem. Tem. Pastor Paulo Mazzoni, que foi semente dessa igreja, foi para lá. Aquilo que está acontecendo foi algo que foi gerado aqui. Deus ele tem entregado para essa igreja ao longo dos anos grandes coisas, só que nós não estamos percebendo. E ela está fluindo em outros lugares através de outras pessoas, querido. Deus ele mandou você fazer. Deus ele escolheu você. O grande problema é que muitos de nós estamos cruzando os braços. Capítulo 17 de Lucas, do verso 7 em diante. Por que eu digo que eu sou um servo inútil? Quando Jesus ele viu que o povo de Deus estava começando a ter motivações erradas para fazer a obra, ele se preocupou. Porque ele vê essa motivação errada em muitos de nós nos dias de hoje. Tem pessoas que querem fazer a obra de Deus, outros até fazem. Mas o tempo vai passando, entende que a obra, ela não é um mar de rosas. Jesus ele disse que tem os abrolhos, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. E na obra missionária a gente sofre muitas pauladas da vida, a gente às vezes é ferido, é machucado. Quantos hoje não estão mais trabalhando no reino? Ah, pastor, eu trabalhei a vida toda. Ah, pastor, eu fiz tanta coisa para Deus e meu pastor não reconheceu. Só reconhecia fulano. Ninguém disse pelo menos muito obrigado. Ou então, pastor, me dediquei tanto para as ovelhas me deram as costas. Tantas coisas que nos feriram, que nos levaram para longe. Sabe por que a nossa motivação é errada? Quando aqueles 70 foram para o campo missionário, que eles voltaram, eles começaram a dizer, Senhor, quando nós pregamos, demônios se submetem, pessoas são curadas, olha, acontece prodígio. Jesus viu que ele estava com a motivação errada, e ele disse, não se alegra por isso. Alegrai-vos porque o teu nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos porque o teu nome está gravado no céu, é para lá que você vai. Essa que tem que ser a nossa motivação, é porque eu sou salvo, eu vou para a eternidade. Quando a nossa motivação é essa, pode acontecer o que acontecer. A gente é que nem Estevão, está vindo a pedra, está vindo, ele estava olhando o Senhor sentado no trono.
Só que nós, ao invés de muitas das vezes querer edificar o reino de Deus, queremos edificar um reino para nós aqui na terra. Isso está errado. Quando eu aprender que a minha alegria tem que estar, do meu nome está escrito nos céus, eu começo a fazer coisa diferente. Aí Jesus, ele foi propondo para os discípulos uma parábola, aliás, começou a dizer de maneira direta: qual de vocês, tendo servo que esteja arando, ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Jesus estava falando para um povo que vivia basicamente da agricultura e pecuária. Era uma região árida, de deserto. Os camaradas trabalhavam carregando, puxando o arado, tração humana. Só quem tinha condições compravam um animal para puxar. E aqueles que cuidavam de animais, eles andavam distâncias longas até achar pastagem ou água. Era um serviço desumano. E aí Jesus disse: se teu servo ficar o dia inteiro fazendo isso, quando ele chega, a primeira coisa que você vai dizer: senta e come comigo. Ele disse, verso 8, ao contrário, não dirás, prepara o meu jantar, apronta-te, serve, e quanto eu como e bebo, depois disso você pode comer e beber. Olha o que Jesus está dizendo. Ao contrário, você não vai falar isso para ele. O cara já chega cansado, já chega ali nas últimas. Aí o patrão olha: opa, não vai sentar, vai lá, te lava, te cinge, te veste, prepara comida. Depois que eu comer e beber, depois que eu me saciar, aí tu vai, come e bebe. Sabe por que Jesus disse isso? Porque nós somos esse servo. Ah, Deus, eu já trabalhei para ti, já fiz muitas coisas. Tem gente na igreja que virou museu. Ah, quando eu era jovem eu fazia isso. Ah, quando eu era mais jovem, querido Caleb, com 85 anos, depois de toda a região ali do Vale do Jordão estar conquistada, os jovens não queriam, ainda faltava Hebron ser conquistado, ninguém queria. Sabe o que foi que Caleb chegou? Ele chegou para Josué e disse: Josué, tu lembra o que Deus disse acerca de mim e de ti? Tu lembra? Ele disse: me dá aquelas terras, eu quero. Se os jovens não quiserem, problema dele. Ele disse: mas esse braço de 85 anos tem a força daquele menino de 40 que entrou neste lugar. Tem gente que parou de fazer obra porque acha que está velho demais. Querido, aposentadoria para o crente é morte. Está cansado, quer descansar? Apocalipse 14, 13 e 14. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, descansaram das suas fadigas, ele segue a obra. Quer aposentar? É morte. Quando a gente tiver vida, a gente tem que se gastar e se desgastar no altar. Outros, eles não fazem a obra, pastor, porque eu estou muito ocupado, eu estou trabalhando, eu estou estudando, estou fazendo uma pós, estou fazendo MBA, estou fazendo doutorado, estou fazendo mestrado, estou fazendo tanta coisa. Não dá agora, pastor, para eu assumir uma célula. Pastor, não tem condições, pastor, eu tenho que construir a minha casa. É tanta coisa, porque a gente está querendo primeiro se saciar. E ele disse: não é assim. Ele disse: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas te serão acrescentadas. Ele disse: faz primeiro aquilo que eu quero que tu faça, deixa que as outras coisas eu vou fazer para ti. Verso 9. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Querido, quando eu vejo tudo isso que foi feito lá em Anajás, talvez alguém pudesse dizer: olha, legal, esse daí, eu quero que me agradeçam. Olha, meu pastor, eu fiz isso, me recompensa, me manda para tal lugar. Querido, que elogio eu vou querer por ter feito só o que me foi mandado? Que elogio! Eu não mereço elogio. Eu fui para lá para pregar o evangelho, para obedecer o ídolo do Senhor Jesus, pregar o evangelho a toda a criatura. Mas pastor, o Senhor construiu igreja, o Senhor batizou pessoas, o Senhor adoeceu, o Senhor morreu. Jesus disse que nesse mundo eu ia ter aflições, mas que eu ia ter bom ânimo, porque Ele venceu, eu venceria. Eu venceria.
verso 10. Assim também vós, quando tiverem feito tudo que te for ordenado, digam para si mesmo: ó, somos servos inúteis, porque só fiz aquilo que foi mandado. Sou um servo inútil. Era para me ter feito bem mais. Jesus, com aquilo, ele não estava querendo humilhar ninguém. Se você for ver um pouco mais atrás, quando ele começa a falar, as pessoas vêm, começam a falar sobre perdoar ou não. Jesus disse: se teu irmão te magoar, se arrepender, perdoa. Se no dia 7 vezes ele te magoar, se arrepender, te pedir perdão, perdoa. Lá na frente, alguém quis pegar Jesus pela palavra. Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão mesmo? Ele disse: 70? 70 vezes 7. Jesus estava querendo nos ensinar com isso, sempre fazer além do que nos pedem. Se te pedem para andar 1 légua, anda 2. Se pedirem a capa, dê também a túnica. Negócio, querida, que a gente faz um pouquinho e acha que a gente já é Deus. Glória a mim, louvado seja eu. A gente pegou um egocentrismo que parece que tudo gira em torno de nós. A cruz foi por mim, Ele me amou, foi por amor de mim, é para mim, querido. Não, a Bíblia fala que por Ele, para Ele, por meio dEle são todas as coisas. Ele é o Senhor. Capítulo 14, do 15 em diante de Lucas. Agora guarda isso, Pipe de Copacabana, igreja amada e desejada do Senhor. Jesus estava falando acerca do reino dos céus. Jesus entregou uma missão para Pipe de Copacabana. Essa zona sul aqui tem mais de 1 milhão de habitantes, 40 mil evangélicos apenas, menos de 4%. Menos de 4%. Isso envolvendo todas as igrejas evangélicas. Todas. Ele fala que vai ter uma festa no céu. Só vai comer do banquete lá aqueles que forem salvos. Eu sou o servo. Eu sou o convidado. Quando Jesus falou daquilo, alguém disse, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Felizes são, e ai daqueles que não comerem, só choro e ranger de dente. 16. Jesus respondeu: certo homem, ele, o Pai, estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Jesus convida todo o bairro de Copacabana, toda a Zona Sul, toda a cidade do Rio de Janeiro para esse banquete. Aí ele chegou e mandou os servos. Servos somos eu e você. Vai lá e convida. Traz. Chegou o pastor Vitor, chegou ali o pastor Roberto, o pastor Luiz e muitos outros. Convida o pessoal aqui, ó, para trabalhar. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer que aos que haviam sido convidados: venham, tudo está pronto. Ou seja, a PIB de Copacabana, ela está pronta, chegou a hora. O Espírito diz: chegará a hora, e é chegada. Teus pastores estão dizendo: chegou a hora. O banquete está preparado, venham! Mas eles começaram um por um a apresentar desculpa. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Pastor, não dá agora, pastor. Pastor, agora eu estou pagando meu apartamento, pastor, preciso trabalhar, agora não dá. Não dá para eu fazer célula, eu tenho que reformar. Eu tenho que cuidar um pouco das minhas coisas, pastor. Não dá agora para eu participar do louvor, não dá para eu fazer nada. Deixa eu só congregar primeiro. O outro disse: acabei de comprar
juntas de boi, estou indo experimentar, por favor, me desculpe. Pastor, agora não dá, pastor. Agora que eu comprei meu carro, pastor, tem que pagar. Carro que eu pedi para Deus, que eu queria ir para a igreja, às vezes não tinha carro, já pagar Uber. Ao invés de vir para a igreja, ninguém vai de praia para estado em estado passear e quase nunca a igreja. Ei, cuidado com tudo que você tem. Você tem que aprender a dedicar e colocar tudo que você tem para Deus. Um dia eu e você vamos morrer. Um dia eu e você vamos estar sentados diante daquele que está no trono. E quando a gente estiver lá, ele não vai perguntar qual era o carro que nós dirigíamos aqui. Ele não vai perguntar qual era a casa que nós tínhamos aqui. Ele não vai perguntar qual a nossa graduação. Sabe o que ele vai perguntar? Quantas pessoas nós ganhamos para ele na casa que ele nos deu através de uma célula. Sabe o que ele vai perguntar? Quantas pessoas nós conduzimos para a célula ou para a igreja no carro que ele nos deu. Sabe o que ele vai perguntar? Quantas pessoas nós ganhamos para ele com o conhecimento que ele nos possibilitou adquirir. Ainda o outro disse: acabei de casar, não posso ir. Pastor, não dá para assumir a célula agora, casei agora, pastor. Pastor, meus filhos são pequenos. Pastor, meu marido, ele não vai deixar, minha mulher, é tanta desculpa. E haja desculpa no nosso meio. Talvez esses 60 anos a gente tivesse comemorado no estádio Maracanã, porque em nenhum lugar, outro lugar do Rio caberia a família da Pipe de Copacabana. Ah, pastor, mas Deus entende, só sabe que Ele não quer que a gente também seja fanático. Deus entende. Será? Verso 21. O servo voltou e relatou ao seu senhor. O dono da casa irou-se. Ai. Ele irou-se. Nós instigamos a ira do Senhor com as nossas desculpas. Nós instigamos a ira dele. Eu não posso, por isso eu não posso. Por isso que eu disse, eu procurei tanta desculpa em mim. Mas eu não encontrei. Até eu olhava para essa perna aleijada, ela olhava para mim e dizia: tu não vai fazer a obra. Como é que tu vai ser pastor? Tu é aleijado, como é que tu vai orar pelas pessoas que são aleijadas? Como é que tu vai fazer a obra? Para te pregar tem que ficar sentado numa cadeira. Eu tentei achar desculpa. Só que eu descobri, querido, que não existe desculpa em mim para dizer eu não posso. Nem essa perna aleijada. Um dia eu olhei para ela e disse: perna aleijada, quem tu pensa que é para te me impedir de pregar a palavra de Deus? Tu pode ser aleijado, mas o meu Deus não é Ele que vai curar, é Ele que vai salvar. Uma vez eu olhei para ela e falei com muita sinceridade: perna aleijada, não é tu que vai me impedir de pregar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus, Ele tem um chamado para você, não dá desculpa. Grava isso no teu coração. Volta lá o 21. O servo voltou e relatou ao dono da casa que irou-se. E ele disse ao servo: vá rapidamente para as ruas, para os becos da cidade, e traga todos os pobres. Você que é rico, não quer fazer a obra? Traga todos, glória a Deus. Glória a Deus, traga todos os aleijados. Obrigado, Jesus. Traga os aleijados. Traga os cegos e mancos. Entendam uma coisa: nós somos sim substituíveis porque nós somos únicos. Deus não criou outra pessoa igual a mim, Deus não criou outra pessoa igual a você. Deus, Ele nos criou único, mas Ele pode fazer através de outra pessoa aquilo que Ele queria fazer em mim. Se você não fizer a obra, não vai parar. Lembra que eu falei, era para ter hoje mais de 70 mil igrejas batistas, que hoje são assembleias. Quando nós nos calamos, as pedras clamam. Não permita que outra pessoa vá fazer no teu lugar aquilo que Deus escolheu você para fazer. Não era para eu estar aqui contando isso, querido.
Não era para eu estar mostrando essas coisas, talvez era para um de vós. Talvez era para outra pessoa, mas como esse deu a desculpa, Deus chamou o aleijado que não se negou. Chamou um servo inútil. Olha que ele nem está falando do servo infiel. Ele está falando do inútil. É inútil aquele que faz aquilo que é mandado. Ele faz, mas só o que é mandado. Deus o livre se ele falasse do infiel que nem faz. Deus, ele tem um mistério com essa igreja, entenda. Deus, ele tem um mistério. Uma coisa essa igreja já entendeu, que o racismo não é nada de Deus. Tem muita igreja que é racista, pastor. O senhor sabia que tem muita igreja por aí que não gosta da parede pintar de preto? Não gosta de preto. Isso é racismo. Isso é racismo. Isso aqui não, tudo black, né? Isso é top, isso não é de Deus, negócio de racismo. O que é que muitos têm contra a cor preta? Louvado seja Deus, que vocês estão na vanguarda. Só que tem que ir além, gente. Vocês são um trator. Vocês podem passar por cima de tudo, destruindo tudo. Destrui todas as obras do diabo. Olha o que ele disse. Vai para o 22. Disse o servo. Não, volta só um pouquinho mais. Perdão. Tá, os mancos sim, é o 22. Já vou encerrar. Disse o servo. E disse o servo, o que o Senhor ordenou está feito. Mas ainda há lugares. Eu sei que muitos estão fazendo aqui, já tem muito mais de 100 células. Mas olha quantos lugares ainda estão sobejando. E não é por causa da pandemia. Não é por causa disso. Mesmo porque a Bíblia fala que maior é o que está em nós do que o Covid que está no mundo. Mesmo porque a Bíblia fala que verdadeiramente isso é um superlativo. Isso quer dizer muita verdade. Ele já levou sobre si a nossa enfermidade. Eu fui criado por Deus. Eu creio, querido, no design de Deus. Ele criou um corpo resistente dentro. Sabia que não tem hoje cura para Covid? Não existe. Até a vacina não cura, não. Ela só instiga a cura que está dentro de nós, é o anticorpo. Deus já colocou a cura dentro de mim, verdadeiramente. A Bíblia fala que Ele já levou sobre si a nossa enfermidade. Pelas suas pisaduras nós não vamos ser, nós já fomos sarados. A igreja precisa ter um pouco mais de fé. Menos medo, mais fé. Não imprudência. Tem que ser prudente, mas tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Mas ainda há lugares vagos. Aí ele ele segue dizendo. Então o Senhor disse ao servo: vai pelos caminhos, pelos valedos, obriga-os. Na Septuaginta, que é a tradução do Novo Testamento para o grego, a palavra aí é anagikos, que significa força. Vai com força, obrigam. Tem pessoas que precisam falar mais de Jesus. Que o espírito de flamenguista entre na tua vida. Que o espírito de vascaíno entre na tua vida. Como, pastor? Você já viu o flamenguista? Ele encontra com o vascaíno. Ele sabe que nunca o vascaíno vai virar flamenguista. Mengão é melhor. Mengão tem o Zico. Mengão teve o Cerezo. Mengão teve não sei quem. Não sei quem. Não sei quem. Se ele encontrar 20 vezes com o vascaíno, ele vai falar do Flamengo. E é que nem o vascaíno. Epa! Mengão! Bora pro Vasco, cara, o Vasco é o melhor. Olha o Roberto Dinamite, o Romário era do Vasco, fulano. Olha aí o Animal, Edmundo, o melhor time. E ele sabe que o cara nunca vai virar Flamengo. Mas toda vez que os vascaínos encontram com o flamenguista, ele quer converter ao urubunismo. Já eu não, toda vez que eu, cristão, encontro o ímpio, eu não quero estar. Jesus, 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 Jesus. Eu tenho que chegar, querido, e forçar. Como é que eu forço? Usando tudo que Deus me deu. Tudo! Tudo! Você acha que eu fico constrangido pelo fato de ser aleijado? Eu não fico. Quer me chamar de aleijado? Que chame.
Mas para mim, aleijado, querido, não sou eu, não. Aleijado eu, pedagogo, psicopedagogo, mestre em letras, doutor em ciências políticas, pastor, mais de 100 e poucas igrejas, mais de não sei quantas pessoas batizadas, aleijado eu, aleijado para mim aquele que tem o espírito que você tem as pernas que muito tem, e ainda não fizeram parte daquilo que esse servo inútil fez. Isso é ser aleijado. Até essa perna aleijada que eu uso para forçar as pessoas a chegarem a Deus. Você tem que usar tudo que você tem, financeiro, teus conhecimentos, tua homilética, tudo. Persuadir a pessoa de tal jeito que ela não consiga escapar. É que nem um flamenguista, não, mas olha, o Flamengo ele é campeão mundial, olha o Flamengo ele tem Libertadores, olha o Flamengo. Cara, o Vasco não tem nada na vida, mas o vascaíno ainda encontra argumento para querer convencer alguém a virar vascaíno. Olha, não sou flamenguista nem vascaíno. Agora presta atenção que isso tem que ficar gravado no teu coração. Verso 24. Aí eu chamo o pastor. Digo-vos, você foi chamado para fazer uma grande obra, sim ou não? Você foi convidado, sim ou não? Digo-vos, nenhum dos que foram convidados provará o meu banquete. Lógico que a salvação não é por obras. Salvação é pela graça mediante a fé. Fé. Só que as Escrituras nos ensinam: fé sem obra é morta. Mostra a tua fé sem obras, que através das minhas obras você verá a minha fé. Se coloca em pé no teu lugar. Pastor, escusa por esses 10 minutos. Mas amado, não fique com raiva de mim. Não ache que eu estou desdenhando ou não. A tua história, você tem uma história linda. Que o Espírito Santo só nos faça refletir um pouco. Que a história ela pode ser mais bonita. A minha oração hoje é que os próximos anos sejam infinitamente melhores do que esses que já passaram. Que essa igreja ela avance onde ninguém conseguiu chegar. Querido, Deus te colocou no local estratégico. Tudo que acontece no Rio é notícia no mundo. Se tem questão lá nos morros, o Brasil fica sabendo. Ah, carnaval, o mundo fica sabendo. Deus, Ele quer começar um avivamento que vai começar aqui em Copacabana. E o mundo começará a ver esse avivamento. Deus, Ele entregou para essa igreja um presente. Abrace. O problema do Rio de Janeiro não é o Bolsonaro, querido. Não vim falar de política. Aí não pense que é o Bolsonaro. O problema do Rio de Janeiro não é o Lula, não pense que é ele. O problema do Rio de Janeiro não é culpa do tráfico de drogas. O problema do Rio de Janeiro não é culpa da milícia. De quem é a culpa, pastor? É da igreja. Por quê, pastor? Porque se a igreja fosse igreja, ela chegava nas pessoas antes do traficante. Ela chegava no meio de políticos e conseguia converter. Querido, o Estado, ele entra numa cidade e traz melhoria. Traz melhoria para o bairro, traz melhoria para uma rua. Até para dentro de uma casa com planos econômicos. Mas é só até dentro da casa que o Estado vai. A igreja, ela tem um poder que ela, através da palavra do Pai, consegue entrar no coração. E é aqui no coração do homem que se muda ou não o caráter. Se a gente tivesse chegado antes do tráfico nas pessoas, nos morros e favelas, em todos os bairros, a história do Rio de Janeiro seria outra. Feche seus olhos. Se tiver alguém aqui que ainda não esteja, sei lá, trabalhando em uma célula, ou labutando na obra de Deus,
e você quer, meu Deus, eu quero uma mudança. Se tiver alguém aqui que você sabe que você pode fazer mais para Deus, ainda não está fazendo, eu te desafio a se colocar diante dele e dizer: eu estou disponível para ti, Senhor. Se você puder e topar esse desafio, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Fica um pouco afastado do teu irmão para manter o distanciamento, mas vem diante do altar dizer para Deus: eu estou aqui, Senhor. Só o maior. Só o maior. Glória a Deus, já tem um. Já veio aqui André. Está vindo Maria. Está aqui Esther. Está vindo Pedro. Está vindo a Maria de Magdala. Oh Jesus, lá vem Débora. Lá vem Tiago. Está vindo ali os filhos de Zebedeu. Pastor, eu já fiz tanto, ninguém reconheceu, esquece. Basta que Jesus reconheça. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Pode subir no degrau. Para os que estão lá atrás, só um pouquinho. Sobe mais aqui. E como os serafins que cobrem o rosto. Se você puder, dobra o joelho diante daquele que é o Rei da Glória. Se você não puder dobrar o joelho, dobra o teu coração. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Quebra o teu coração diante dele. A minha glória é Quebra a tua vida diante dele. Começa dizendo: meu Pai, me perdoa. O Senhor me deu tanto, eu tenho feito tão pouco. Oh Jesus, me perdoa, Pai. Perdoa, Pai amado, mais e mais, por eu demorar tanto a atender o meu chamado. a fumaça me esconde. Perdoa, Senhor, por eu demorar tanto. Olhos que vêm debaixo de Diga pra ele: asas, é meu perdoa. amigo, meu lugar secreto, só conheço me basta, a tua presença é o meu prazer. Deus, me perdoa por eu ter demorado tanto para ir para Najás. Perdoa por cada pessoa que morreu de malária sem ti, porque eu cheguei atrasado. Me perdoa por cada casamento que se desfez, Senhor, porque eu demorei a chegar lá e não tinha quem cuidasse daquele casal. Me perdoa, Pai, por tantas pessoas que pendeu, Pai, para o homossexualismo antes de eu chegar com a Tua palavra. Perdoa a Tua igreja, Pai, por cada pessoa que morreu pelo tráfico, porque eles não chegaram a tempo, Pai. Perdoa-nos, Pai amado, por tanta pessoa hoje, tantas pessoas estarem com a vida destruída, Jesus. Nos perdoe, Pai amado, pela nossa cidade estar desse jeito, porque nós nos fechamos dentro de uma concha, ficamos dentro da zona de conforto, Pai. Levanta aqui, Senhor Deus, guerreiros, Pai. Levanta aqui novas Déboras, novos Gideões, Senhor. Meu irmão, te indigna com tudo.
Reverendo Moody, ele dizia: um dia o mundo, um dia o Rio de Janeiro vai ver o que Deus é capaz de fazer através de uma pessoa totalmente consagrada a Ele. E essa pessoa está aqui, essa pessoa é você. Pai amado, em nome de Jesus, aquela unção que estava sobre Moisés, que foi para aqueles 70, que flua, Pai amado, sobre cada pessoa aqui. Derrama sobre nós, Pai, verdadeiramente o espírito de ousadia. Arranca todo espírito de covardia. Nos ensina, Pai amado, a viver a Tua palavra, pois o Senhor fala: nega-te a Ti mesmo, toma minha cruz e segue-me. Deus, se eu tiver que morrer, para que este mundo saiba que o Senhor o ama, eu estou aqui. Mas que tudo em mim, Pai, e que tudo que eu tenho venha servir para o louvor do Teu nome. Agora te coloca em pé e aplaude o Seu nome. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Eu estava falando ainda há pouco para uns pastores. Querido, Deus, Ele me levou a muitos lugares, mesmo sendo aleijado, Ele supriu em mim e para mim, tudo para mim e para minha família. Eu tenho formação superior. Sabe quantos imóveis eu tenho no meu nome? Nenhum. Não tenho nem carro. E olha que eu preciso para minha locomoção. Só que tudo que vem na minha mão. Eu lembro que Jesus, Ele disse, quando Ele estava querendo até escapar para comer, ficar sossegado com os discípulos, Ele chegou na beira da praia, tinha tanta gente. Ele cansado, Ele disse: parece um monte de ovelha sem pastor. Ele se compadeceu. A graça dele hoje me basta. Eu não me queixo nem por essa perna aleijada, não, porque ao que vencer vai ter um novo nome, um novo corpo. Nunca ache que no reino de Deus você perde. Aquele que achar a sua vida vai perder, mas aquele que por amor de mim perder a sua vida baixa. Obrigado, Igreja Batista. Obrigado. Para mim, Pastor Vitor, é um privilégio estar aqui. Eu devo à Igreja Batista. Se a Igreja Batista não tivesse recebido Gunnar Wingler e Daniel Berg, onde esses moços iam dar? Dali explodiu o movimento pentecostal, e um dia chegou na minha cidade, e eu sou salvo em Cristo. Então, de certa forma, a Igreja Batista tem influência. Tantas pessoas estão sendo salvas lá em Minas Gerais e no Brasil com o DNA, influência da primeira Igreja Batista de Copacabana. Só que, querido, aquilo que Deus entrega para ti, não deixa outro fazer não, faz você. Deus abençoe e muito obrigado. Obrigado, pastor.